galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar do futebol brasileiro nesse período ainda de início de preparação. Já passamos da metade de janeiro, já começou a Copa do Nordeste. Infelizmente, eu só consegui ver um jogo, que foi o do Fortaleza contra o Náutico, aqui no Sul, né? No Sudeste, melhor, no Rio de Janeiro. Não está passando, só está passando na Fox e alguns jogos, né? Só passou um jogo da Copa do Nordeste. Ontem tivemos jogo do Bahia, hoje tem outros jogos que hoje, que eu estou gravando aqui, quinta-feira, não sei se eu vou conseguir ver, uma pena. Queria ver o maior número de jogos da Copa do Nordeste, mas infelizmente não dão atenção devida ao futebol nordestino. Infelizmente, é esquecido, essa é a verdade, é esquecido. E, tristemente, isso é feito, porque é um futebol aonde é um local onde os torcedores são muito apaixonados pelos seus clubes, aonde os estádios poderiam ficar sempre cheios, como ficam sempre cheios, mas infelizmente boa parte da imprensa deixa o futebol nordestino de lado. Isso é uma pena, eu queria ver mais do futebol do Nordeste. Mas qual é o objetivo agora do Resenha do Magalhães vir aqui? Eu estou colocando algumas pautas, né? Algumas discussões para a gente bater papo. E eu escutei uma entrevista do Rogério Ceni, treinador do Fortaleza, e isso me fez bater uma reflexão. E eu vou colocar essa reflexão e uma pergunta aqui no canal para vocês, meus amigos que estão acompanhando o canal. A minha pergunta é o seguinte: futebol nordestino. Quando eu falo futebol nordestino, eu poderia ampliar muito, mas vamos deixar o futebol nordestino em relação aos 4 que estão na Série A. Ceará, Fortaleza, CSA e Bahia. Os 4. Futebol nordestino que está sendo representado na Série A. Futebol nordestino versus o poder econômico de alguns times. Eu não posso falar poder econômico do Sul-Sudeste, porque tem times no Sudeste que estão numa condição financeira muito pior do que alguns times do Nordeste. Exemplo: Vasco, Fluminense e Botafogo estão numa situação financeira pior, mas muito pior que a do Bahia. O Bahia está crescendo, está aos poucos subindo, está indo para um outro patamar, fez uma boa Sul-Americana. O Bahia está crescendo. Esse ano de 2019, o Bahia provavelmente vai ter a sua maior receita. Ou seja, o Bahia está indo. Esses times aqui do Sudeste que eu falei estão raspando o pires. Então a gente não pode falar futebol do Sudeste e do Sul em geral. Vamos falar aí bem específico, que é o que está na boca de todo mundo. Palmeiras e Flamengo, que estão destoando do restante. Então, futebol nordestino versus poder econômico. Por que eu vi isso? O Rogério Ceni falou o seguinte: ano passado, 2018, quando o Fortaleza subiu, a folha salarial foi 800 mil. 800 mil a folha salarial. E ele disse que para esse ano de 2019, a folha salarial deve subir para 1.500.000. Porém, o time dele do ano passado, de 2018, tinha mais peças para ele poder movimentar o time do que de 2019. Ele disse: eu preciso de um centroavante, eu preciso de um camisa 10, eu preciso, se não estiver enganado, de um zagueiro. Ou seja, ele gastou 800 na folha salarial ano passado, e ele tinha mais opções no time do que esse ano, que a projeção é ter uma folha salarial de mais ou menos 1.200.000 a 1.500.000, e ele não tem essas opções, ainda está faltando jogadores para essa opção. Ele falou que precisa de um centroavante, porque o centroavante que jogou lá
acho que é Júnior Santos, se eu não estiver enganado, Pedro Santos, um negócio assim. Jogou muito bem, fez 2 gols. Só que ele falou, ele é muito bom para jogar no contra-ataque. Mas para quando jogar em casa, que eu precisar atacar, precisar romper a barreira, romper defesas, eu não vou conseguir, que ele não sabe fazer isso. Ou seja, ele está sendo um cara muito realista. Mas vamos lá. 1.200.000, 1.500.000 a folha salarial do Fortaleza. A folha salarial do Ceará vai ficar um pouco acima do Fortaleza. Até porque o rendimento do Ceará, por ter permanecido na Série A, vem um cascalhinho a mais. E tá para esse de 2019, a folha ali 2 milhões, 2 e um pouquinho. Ou seja, é uma folha um pouco maior. Fortaleza contratou um monte de jogador, o Ceará também. CSA, não sei qual é a folha, mas não deve ficar muito diferente disso. Eu sei que o CSA parece que tem um empresário, né? Tem um empresário ali que é o presidente. Acho que é o CSA, se não estiver enganado, me perdoe. Mas tem um empresário ali por trás que ajuda o time até financeiramente. Mas mesmo assim, vamos lá. 2.500.000 a folha. Fortaleza, CSA e Ceará. Tira um pouco o Bahia, porque a folha do Bahia tá acima desses 3 times pela condição do Bahia, como eu falei. O Bahia tá vindo já numa outra tocada há muito tempo. E a folha salarial do Bahia vai ficar, não sei quanto é, mas provavelmente deva ficar o dobro. Não sei, mas a folha salarial deve ser quase que o dobro do que vai ser Fortaleza, Ceará e CSA. Não sei, estou falando de chute pelos jogadores que o Bahia contratou, que eu sei que não são jogadores tão baratos assim. O Guilherme, que está ali no Bahia agora, não é tão barato assim. O Gilberto lá na frente não é tão barato assim. Ou seja, são jogadores que a gente já sabe que tem um valor mais elevado. Mas aí você vai para o outro lado. Só o Arrascaeta do Flamengo o salário dele é quase, se não for igual, a folha salarial do time inteiro do Fortaleza. O Arrascaeta você vai ganhar 1.500.000. O Gabigol, acho que é 1.200.000 ou 1.300.000. Ainda tem outros jogadores lá que ganham 800.000, 700.000, ou seja, se pegar 5 jogadores do Flamengo e 5 jogadores do Palmeiras, pega 5 jogadores do Palmeiras lá, os que ganham mais. Provavelmente o salário deles é maior do que a folha inteira de Fortaleza, Ceará e CSA. E se pegar 5 jogadores do Flamengo, 5 jogadores do Palmeiras juntar, provavelmente a folha, de repente, vai ser maior do que, inclusive, colocando o time do Bahia. Então, a discrepância, a diferença financeira de Palmeiras e Flamengo, os times do Nordeste, eu não vou falar outros times, eu poderia falar Cruzeiro, poderia falar Grêmio, São Paulo, Corinthians, poderia citar Internacional, Atlético Paranaense, poderia citar esses times também em relação à folha salarial, em relação ao do Nordeste. Mas como está no foco, Palmeiras e Flamengo, a gente pega o Palmeiras e Flamengo em relação ao Nordeste. O que acontece? A diferença salarial é enorme. Não dá para se negar. Porém, meu amigo, torcedor nordestino, será que aqui no Brasil, a médio prazo vai acontecer o que acontece na Europa? O que acontece na Europa? Na Europa, você pega, vamos lá, Espanha. Você tem 3 times com dinheiro, 2 com muito e 1 Barcelona e Real Madrid. E de vez em quando o Atlético de Madrid. E muito de vez em quando chega um outro time, chega um Sevilha, chega um Valência, mas muito pouco. Fica polarizado. Barcelona e Real Madrid. Aí tu vai para a Itália, tem a Juventus, completamente fora do patamar do restante dos times da Itália.
Aí tu vai na Inglaterra, tem o Manchester City, que o cara comprou, tu tem o Manchester United, tem o Liverpool, 3 times, 4. Tu vai... França, pum, França só tem um. Discrepância de valores. Será que aqui no Brasil vai acontecer isso também? A médio prazo? Teremos aí 4, 5 times muito à frente do restante? Será que o futebol brasileiro vai ficar polarizado igual é na Europa? Porque na Europa polarizado. Cada país tem 2, 3 times só, ponto. O restante não dá para nem começar a pensar a disputar alguma coisa. De vez em quando, raramente, acontece uma surpresa nesses campeonatos. Porque, no geral, ganha sempre os mesmos. Liverpool, Manchester United, Manchester City, Barcelona, Real Madrid, Juventus, PSG. Ou seja, não muda o cenário. Será que aqui no Brasil isso vai acontecer? E o futebol do Nordeste, por causa disso, vai ficar muito para trás? Não vai ter nunca chance de ganhar? Essa é uma pergunta. Eu faço a pergunta e eu vou dar a minha opinião e vou querer a de vocês. Bom, o Brasil, diferentemente da Europa, é um país continental. Segundo, a diferença técnica desses jogadores caros que alguns times aqui no Brasil estão tendo para os times que têm menos investimento. Aí vamos falar aqui do Nordeste. A diferença técnica não é tão grande assim, a meu ver. A diferença técnica não é tão grande assim. Apesar que, lá na Europa, um Sevilha, um Valência, um outro time que não seja aqueles top, vem aqui no Brasil e compra os melhores jogadores, vai lá na Argentina, compra, no Uruguai compra, mas mesmo assim não consegue, quase sempre não consegue chegar. E lá também tem uma diferença. Só que para mim a diferença lá é muito maior do que aqui. Para mim a diferença técnica aqui é menor. O que para mim causa uma preocupação, que aí esses times já se ligaram nisso, é que eles estão, tanto Palmeiras quanto Flamengo, e outros times já estão fazendo isso, estão focando no elenco. Não estão focando em um time. Estão focando no elenco. Diferentemente, como a gente está falando de futebol nordestino, Fortaleza, Ceará, Bahia, CSA, não tem a condição de formar um elenco forte. Pode até formar um time que vai conseguir bater de frente. Pode pegar jogadores aí que estão subindo da Série B, pegar jogadores de qualidade que estão encostados aí nos times da Série A, estão encostados no Corinthians, encostados no Flamengo, encostados no Palmeiras, encostados no São Paulo, pega esses jogadores, bota no seu time, o time volta a render. O próprio Gustavo, que estava no Fortaleza, meteu gol pra caramba, voltou pro Corinthians. Ou seja, pode montar um time para bater de frente. O problema é o ano. O problema é o ano. Que aí não tem elenco, aí o time cansa. Então, eu sinceramente, eu não acredito, mesmo com isso tudo, que, por enquanto, fique polarizado os campeonatos, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, fique polarizado em 3, 4 times. Não acredito. Não acredito. Porém, se esses times maiores continuarem a bater no elenco, contratar para ter elenco, para ter 2 times sempre e 2 times para disputar os campeonatos, aí eu acredito que a distância vai aumentar e vai ficar muito complicado para o restante do país. Time por time, se você pegar os 11 melhores do Palmeiras e botar com os 11 melhores que o Ceará contratou, não vai ser jogo fácil, vai ser jogo encardido. Principalmente jogando no Ceará. Pega os 11 melhores do Flamengo com os 11 melhores do Fortaleza.
jogando Fortaleza. Vai ser um jogo encardido. Não estou falando que o Fortaleza vai ganhar, vai ser um jogo encardido. Não vai ser uma discrepância de futebol como se um estivesse aprendendo hoje e o outro fosse o Pelé. Não é isso. Só que, com o passar do tempo, esses jogadores melhores do CSA, do Bahia, que tem um time forte, o time do Bahia é um time bom, mas que mesmo tendo um pouquinho mais de recurso do que o Fortaleza, CSA e o Ceará, o Bahia também sofre por isso, por falta de elenco. Consegue montar um time forte, mas não consegue montar um elenco. Porque aí para ter um elenco forte precisa ter o quê? Porque por Fortaleza ter dois times do mesmo padrão, a folha salarial dele vai ter que dobrar. Tem dinheiro para isso? Não tem, porque não tem investimento. Os setores esquecem o futebol do Nordeste. Então, esse fator financeiro vai fazer muita diferença, sim. Não acho que a curto prazo. A longo prazo pode fazer, se continuar nessa tomada, que os times querendo montar elenco. Porque time por time, dá para Ceará, Fortaleza, CSA e Bahia galgarem coisas boas. O problema é que os campeonatos são muito longos. Aí você precisa de elenco. Aí começa a complicar os times do Nordeste. Isso na minha opinião. Então, qual seria a solução para os times do Nordeste, já que a folha salarial, uma está na lua e a outra está aqui. A diferença salarial é um absurdo. No futebol, não tem essa distância. A maior distância que tem de Flamengo e Palmeiras em relação ao monetário. Os times são fortes? São fortes. Porém, a distância do time principal do Fortaleza, do Bahia, do CSA, do Ceará, para esses times que estão no top lá, hoje, em relação a futebol, não é tão grande assim. O que é grande é o financeiro. Então, para que esse financeiro não faça diferença pro futebol do Nordeste, qual é a minha visão? É o futebol do Nordeste focar apenas em um campeonato. Focar em apenas um campeonato. Fortaleza, focar em permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Esse é o foco. CSA, focar em permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Aí os outros campeonatos, se você quiser disputar tudo, Fortaleza, CSA e o Ceará, vai ficar complicado. Tem que focar. Focar. Qual é o foco? Campeonato Brasileiro, para que no ano que vem consiga, de repente, uma Sul-Americana. O Ceará quase que conseguiu esse ano. O Bahia já está lá. O Bahia já tem outro foco. Vai tentar, quem sabe, uma Libertadores em 2020. Então o foco tem que ser nisso. O Bahia, a meu ver, tem uma estrutura um pouco melhor que ele pode. Não é uma estrutura física assim. Eu tô falando porque o rendimento do Bahia é maior do que o do Ceará, é maior do que o do Fortaleza, é maior, pelo menos o que a gente lê aqui no Sudeste, é maior que o CSA. Então o Bahia, de repente, consegue se dividir um pouco entre Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil ou Sul-Americana. Nos três não dá, que vai matar o time. Então o Bahia, de repente, pode escolher 2 campeonatos. Os 3 vai matar. Escolhe 2. Agora, Ceará, Fortaleza e CSA tem que escolher apenas um. Escolher apenas um. Porque senão não vai conseguir o dinheiro suficiente no Campeonato Brasileiro. Porque se ele focar na Copa do Brasil, que paga bem, ele pode se dar bem na Copa do Brasil, mas ele vai cair para a Série B de novo no Campeonato Brasileiro. Então, para mim, para essa discrepância não ficar muito grande e no futebol ficar mais parelho, Fortaleza, CSA e o Ceará tem que focar no Campeonato Brasileiro. E vai indo nos outros campeonatos. Mas o foco é permanecer sempre na Série A, que com o tempo o din-din vai aumentando. E se conseguir passando de fase na Copa do Brasil, melhor ainda, que vai entrando um din-din a mais. Que quanto mais tempo você fica na Série A, mais rendimento você tem. Então é isso que CSA, Fortaleza e Ceará tem que fazer. E o Bahia pode focar um pouquinho mais. Mas tem que focar num lance.
Senão, essa diferença financeira que já tem pode se tornar uma diferença técnica muito grande. Aí, um abraço. Essa é a minha visão de futebol do Nordeste para essa dupla aí, Palmeiras e Flamengo. Como eu falei, não posso falar futebol do Sul e futebol Sudeste junto, porque tem times do Sul e do Sudeste que estão na pindaíba danada. Então, não pode falar. Então, a gente foca no polo desses dois times. Eu poderia até tirar o Palmeiras, que o Palmeiras é um caso à parte, porque a Crefisa, o que a Crefisa paga para o Palmeiras é uma coisa irreal. Nenhuma outra patrocinadora paga o que a Crefisa paga para o Palmeiras, porque a Crefisa tem um interesse pessoal. A dona da Crefisa quer ser presidente do Palmeiras. Então é diferente do que qualquer outro patrocínio. Mas como o Flamengo não tem esse patrocínio e bate ali junto com o Palmeiras, então a gente coloca junto. Não estou falando que está errado a Crefisa no Palmeiras. Não é. Só estou falando que o patrocínio é diferenciado por essa questão. Então, meu amigo do Nordeste, essa é a minha visão. Quero escutar a sua. Quero ler a sua visão. Então curta, compartilhe, inscreva-se no canal Resenha com Magalhães e dê sua opinião. Tamo junto, um grande abraço, até mais, valeu, fui, tchau.